Olá, povo de Deus, nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 36, 4 a 5, 10 a 17 e de Marcos 10, 32, 45. Tem piedade de nós, ó Senhor, Deus de todas as coisas. Olha para nós, espalha o teu temor sobre todas as nações. Que reconheçam, como também nós reconhecemos, que fora de ti, Senhor, não há outro Deus. Renova os teus prodígios, faz novos milagres, reúne todas as tribos de Jacó, toma-as como a tua herança, como no princípio. Tem piedade, Senhor, do teu povo que foi chamado pelo teu nome e de Israel que trataste como filho primogênito. Tem piedade da cidade do teu santuário, Jerusalém, lugar do teu repouso. Enche Sião do louvor de tuas maravilhas e o teu povo com a tua glória. Dá testemunho a favor daqueles que desde o princípio são tuas criaturas. Leva a efeito as profecias em teu nome proferidas. Recompensa os que pacientemente esperam em ti, a fim de que os teus profetas sejam acreditados. Ouve, Senhor, a súplica dos teus servos pela benevolência que tens sobre teu povo, para que ele caminhe na tua justiça, e todos sobre a terra reconhecerão que tu és, Senhor, o Deus de todos os tempos. O texto de hoje apresenta essa oração belíssima, dirigida ao Deus de todos os séculos, de todos os tempos. A beleza desta oração é seu caráter histórico e existencial. O autor recorda a história do povo de Israel, a centralidade da vida religiosa do povo em Jerusalém, com destaque ao templo. Exalta o Deus único e lhe suplica que repita milagres e prodígios que foram feitos ao longo da história do povo. Suplica também que Deus faça acontecer as promessas dos profetas. É bom relermos esse trecho para nos inspirarmos em nossas orações, para que sejam também históricas e existenciais. Colocar nossa história pessoal e dados históricos do povo como conteúdo de nossas orações deveria ser uma constante em nossa vida de fé. Nesse tempo em que estamos vivendo, tão marcado pelo sofrimento e pela morte de tantos irmãos e irmãs, é praticamente impossível não colocarmos essa realidade em nossas orações. E frente à catástrofe política, à crescente espiral de violência e fome de tantos, que muitas vezes nos empurra contra a parede, fazendo emergir nossas limitações e impotências, tudo isso deve suscitar em nós os gemidos inexprimíveis, como oração de súplica. A pedagogia da oração, expressa no texto do Eclesiástico, serve para alimentar a nossa prática orante no dia de hoje. Marcos 10, de 32 a 45. O nosso evangelho de hoje nos diz: Jesus e os discípulos iam a caminho subindo para Jerusalém e Jesus seguia à frente deles. Estavam espantados e os que seguiam estavam atrás, seguiam cheios de medo. Tomando de novo os 12 consigo, Jesus começou a dizer-lhes o que iria acontecer. Eis que subimos a Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue ao sumo sacerdote e aos doutores da lei. E eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir sobre ele, vão torturá-lo e matá-lo. Mas 3 dias depois ressuscitará.
Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E disse-lhes: Que quereis que vos faça? Eles disseram: Concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que você é batizado? E eles disseram: podemos sim. Jesus disse-lhes: Bebereis o cálice que eu bebo, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo. É daqueles para quem está reservado. Os outros 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e disse-lhes: Sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande entre vós, faça-se vosso servo. Quem quiser ser o primeiro entre vós, faça-se o servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por todos. Precisamos ler o texto de hoje como uma coleção de momentos diferentes da caminhada de Jesus e seus discípulos rumo a Jerusalém. Neste caminho, há momentos de Jesus, os discípulos, com mais gente, e há outros momentos em que Jesus convoca mais para perto de si somente os 12. É sempre aquela preocupação de Jesus de alertar seus discípulos sobre tudo o que vai acontecer com ele. E nesse aspecto, Jesus é de um realismo assustador. Mesmo assim, o texto de hoje deixa claríssima a fragilidade dos discípulos. Parece que eles não entendem tudo o que irá acontecer com Jesus em Jerusalém, seu sofrimento, sua tortura, seu assassinato. Como Jesus termina seu relato dizendo que ao terceiro dia ressuscitará, foi isso que ficou mais forte. Ou seja, a glória que Deus Pai concederá a Jesus. Então, 2 discípulos se adiantam e pedem a Jesus a participação na glória. Jesus aproveita-se dessa fraqueza de Tiago e João e lhes diz que o caminho para a glória passa pela paixão. Não há glória sem paixão, sem cruz. Ainda assim, os 2 discípulos parecem não perceber bem as consequências do seguimento de Jesus. Tamanha fragilidade. Os outros 10 discípulos manifestam sua indignação em relação ao pedido de Tiago e João. Mas vejam que interessante. Mateus, o outro relato do mesmo pedaço, sentiu tão escandaloso esse comportamento dos 2 discípulos que ele evita dizer que foi um pedido direto de Tiago e João a Jesus e diz que quem fez tal pedido a Jesus foi a mãe deles. Isso suaviza bem, pois pedido de mãe a gente entende. Jesus continua sua catequese com os discípulos. Apresenta uma exigência a mais. Além de beber do mesmo cálice que Jesus vai beber, isso é, passar também pela experiência da cruz, do martírio, eles têm que mudar radicalmente o relacionamento entre eles. Jesus toma o péssimo exemplo dos chefes das nações, que oprimem, que tiranizam, para que os discípulos percebam que entre eles não deverá ser assim. Sempre digo aos que me ouvem,
Coloquem na porta da geladeira, no espelho que vocês mais usam, ou outro espaço que esteja bem à vista, uma plaquinha somente com esta frase: entre vocês não deverá ser assim. Isso basta. Isso deverá nos lembrar todos os dias que somos chamados a fazer diferença. Sobretudo em nossa sociedade atual tão polarizada, precisamos de fato parafrasear a famosa oração atribuída a São Francisco e pedir: onde há promoção de ódio, que sejamos testemunhas do amor. Onde se incentiva o armamento, que sejamos testemunhas do diálogo. Onde cresce a intolerância, que possamos dar testemunho de cooperação. Onde se divulga a mentira, que nunca abandonemos a vivência da verdade. Onde se ataca a natureza com queimadas e invasões do habitat dos povos originários, que gritemos nossa solidariedade com todas as criaturas que habitam a casa comum. Onde enfraqueceu a caridade, que possamos socorrer nossos irmãos e irmãs. Onde se idolatra o dinheiro, que testemunhemos a partilha. Onde se supervaloriza o poder, que sejamos testemunhas do serviço. Onde se manipula o Evangelho, o nome de Jesus, para extorquir e roubar, testemunhemos nossa forma de viver o amor de Jesus aos irmãos, às irmãs, de maneira cada vez mais autêntica. Um beijo no seu coração.